Olá você, começa agora o Pauta Especial pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o juiz Carlos Cavalcante, juiz titular da 21ª Vara de Família, a Vara de Sucessões aqui na capital. Doutor Carlos Cavalcante, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado, Elias, e sempre à disposição. E que tema, hein, doutor Carlos? A decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, nós temos agora, efetivamente, a união homoafetiva com garantias constitucionais. Sem dúvida. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o ministro Carlos Aires Brito, reconheceu como família a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que é denominada de união homoafetiva. E é família para todos os efeitos legais. A proteção do Estado, o reconhecimento da sociedade e do direito, no que diz respeito aos efeitos jurídicos decorrentes dessas relações estáveis entre homossexuais. Agora, doutor Carlos, nós estamos falando em casamento ou existe diferença entre união homoafetiva e casamento, como é comumente conhecido pela comunidade? A decisão do Supremo Tribunal Federal versou sobre união estável, a respeito da interpretação do artigo 1723 do Código Civil, que define juridicamente o que é a união estável. E essa definição, segundo o Supremo, tem que ser de acordo, interpretada de acordo com a Constituição, de modo que é reconhecida tanto a união estável entre heterossexuais, quanto a união estável entre homossexuais. Mas não está aí inserido, caracterizado o casamento efetivamente. Depois da decisão do Supremo, alguns juízes já reconheceram a união homoafetiva, a possibilidade da conversão em casamento, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, e transformaram uniões estáveis homossexuais em casamento, casamento civil, para todos os efeitos legais. Há, inclusive, notícias de possibilidade de casamento direto, sem que antes existisse uma união estável entre homossexuais. Essa matéria não foi ainda decidida pelo Supremo. Ela pode ser interpretada a partir da decisão do Supremo, que tem por base, fundamentalmente, o princípio da igualdade constitucional entre homem e mulher e a proibição da discriminação em virtude da opção sexual. Não há, na Constituição, segundo o ministro relator, Carlos Aires Brito, que foi seguido pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal, não há, na Constituição, qualquer dispositivo que autorize o intérprete a entender diferente as relações estáveis entre homossexuais e as relações estáveis entre heterossexuais. O que é que pode caracterizar uma união estável? A união estável, seja entre heterossexuais ou homossexuais, é caracterizada pela estabilidade, como o próprio nome está a mencionar, a durabilidade da relação e a constituição de uma família. Esse é o objetivo fundamental e tudo isso tem por base o afeto familiar que une os integrantes dessa família. Seja um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres. Agora, qual é o caminho que deve percorrer, por exemplo, no caso da união homoafetiva, os parceiros que estão em busca desse reconhecimento dessa união? Que caminhos são esses? Eu devo, ao iniciar a relação, buscar informações junto às pessoas que conhecem, a minha vida social, enfim, de que modo a própria justiça terá a certeza de que essa união é duradoura, de que ela teve tempo de ser duradoura? Existem algumas provas que podem ser produzidas no sentido de, por exemplo, comprovar uma dependência para fins previdenciários. Hoje, tanto no âmbito federal quanto
dos estados e municípios, é possível inscrever o parceiro homossexual como dependente para efeitos previdenciários, inclusive para o recebimento de uma pensão previdenciária no caso de morte. Além disso, a própria declaração do imposto de renda que as pessoas costumam fazer, é também possível constar o parceiro ou parceira homossexual como dependente. Além disso, outras provas podem ser produzidas, como a existência de conta conjunta. A coabitação é um aspecto bastante importante, porque normalmente duas pessoas maiores, capazes, não vão viver sob o mesmo teto se não houver algum motivo bastante evidente que justifique aquela convivência. E normalmente essa convivência se dá em razão de um laço afetivo, seja porque são familiares, irmãos, seja porque, independente do parentesco, eles mantêm entre si uma relação estável, uma relação afetiva. Em princípio, não há necessidade de uma declaração judicial dessa relação estável, seja entre heterossexuais ou homossexuais. Mas se houver qualquer necessidade, juridicamente é possível se pedir ao judiciário que declare a existência da relação estável, seja entre heterossexuais ou homossexuais. Ou seja, aquelas ações cartoriais também podem ser elementos de busca para a confirmação dessa união. Pode haver também declaração em cartório, pode haver, por exemplo, um pacto de convivência que vai regrar o regime de bens, porque é importante que as pessoas observem que o reconhecimento da relação homoafetiva não é só em direitos e deveres. Portanto, pensão alimentícia é possível, partilha de bens, existe um regime de bens que, se não houver um pacto de convivência, será igual ao do casamento, ao da união estável entre heterossexuais, ou seja, a comunhão parcial de bens. Há possibilidade também, no caso de morte, da sucessão hereditária. Portanto, uma série de direitos e deveres se estabelece entre os partícipes daquela relação que hoje é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como família. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem efeito amplo, ou seja, atinge todas as situações, e caráter vinculante. Não é mais possível ao judiciário discutir se essas relações estáveis constituem ou não família. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento à unanimidade a respeito desse aspecto. Ao judiciário, diante da situação concreta, vai verificar, primeiro, a existência da relação, para fazer a diferença entre uma relação estável e um namoro, uma relação instável, e os efeitos decorrentes dessa relação à medida que se declare que a união estável existe. Agora, doutor Carlos, um casal, por exemplo, que realizou casamento fora do país, ele passa agora a ter a possibilidade de reconhecimento desse casamento aqui no Brasil? Um casal homossexual? Um casal homossexual. Não necessariamente. É preciso que aquele casamento realizado fora do país, porque muitos países já reconhecem expressamente o casamento entre homossexuais, a comunidade europeia, aqui a vizinha Argentina já reconhece, mas é preciso que esse casamento também seja validado no Brasil. Se isso não acontecer, existirá entre eles uma união estável e eles poderiam realizar um novo casamento no Brasil ou validar o casamento que foi feito no estrangeiro aqui no país. Bom, para héteros, bigamia, ou seja, casamentos concomitantemente existindo, passa a ser crime. A gente pode ter união homoafetiva com mais de um parceiro e isso coexistir com pleno direito? A união estável, a existência de uma outra concomitante, paralelo, não caracteriza a bigamia.
porque a bigamia tem como pressuposto a existência de 2 casamentos. Não é o caso. Mas a justiça tem a tendência de aplicar à união estável homoafetiva os mesmos princípios da união estável entre heterossexuais, inclusive a exigência de uma só relação. A outra relação paralela não seria caracterizada como família, mas poderia ser uma sociedade de fato apenas para efeitos patrimoniais, por exemplo, sendo que essa posição já encontra alguns posicionamentos em sentido contrário. É uma questão ainda bastante polêmica e assim como nós encontramos essa realidade entre heterossexuais, é possível que também nós venhamos a encontrar essa mesma realidade entre casais homossexuais. Então quer dizer, doutor Carlos, que uma vez reconhecida a união estável e convertida em casamento, uma segunda união estável concomitantemente não poderia ser convertida? Uma segunda união estável absolutamente não pode ser convertida em casamento se já subsiste um casamento anterior. É aquela questão, né? Direitos e deveres iguais. Nós não estaremos mais falando sobre união homoafetiva, nós estaremos falando sobre união estável, independentemente do gênero em questão. Exatamente. A decisão do Supremo, ela vem reconhecer direitos, mas também uma série de deveres que a constituição de uma família proporciona. Inclusive, aquela informalidade que muitas relações antes viviam, elas foram erigidas à condição de família e vieram à realidade, inclusive à realidade jurídica. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem uma importância também no âmbito social, porque a interpretação lógica é, se a Corte de Justiça maior do país reconheceu a unanimidade dos seus membros que essas relações constituem família, como o casamento, como a união estável entre heterossexuais, evidentemente que o indivíduo não pode repudiar, que a sociedade não deve discriminar. Foi essa a notícia que deu o Supremo Tribunal Federal. O país é tão mais democrático quanto reconheça o direito das minorias. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos homossexuais que queiram a constituir uma família. Evidentemente que não se trata de uma obrigação. Assim como existem heterossexuais que não têm relações familiares estáveis, existem homossexuais que optam por não ter uma relação estável, mas relação ou relações instáveis. Mas à medida que optarem por constituir uma relação estável com outra pessoa do mesmo sexo, vão ser protegidos juridicamente pelo Estado, mas esse mesmo Estado exige dos partícipes das famílias responsabilidades, um em relação ao outro e também em relação aos filhos, porventura, existentes dessas relações. Pois é, e sobre essas responsabilidades que nós vamos conversar no próximo bloco. Pauta Especial volta já.